Queridos irmãos, estamos diante de uma história maravilhosa. Esta é uma das 3 ocasiões em que o nosso Senhor Jesus vai ressuscitar uma pessoa que estivera morta. Nós vamos ver isso acontecendo com a filha de um oficial do rei. Nós vamos ver isso com Lázaro, amigo do Senhor. E nós vamos ver isso com este filho da viúva desta cidade de Naim. Estamos diante de um relato que nos salta aos olhos, porque alguém que tem autoridade, poder sobre a morte, para dizer para o morto voltar à vida, de fato é alguém poderoso, a quem nós cremos ser verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Nós temos visto que desde o início, e eu peço para vocês irem lá para o capítulo 1 de Lucas, existe uma série de manifestações desta divindade do Senhor. Nós vemos de maneira grandiosa no capítulo 1, dos versículos 26 ao 38, quando um anjo vai até Maria e diz: olha, você vai gerar um ente santo. Diz o texto bíblico que descerá sobre ti o Espírito, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra, o que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. Nós vemos desde o início de Lucas, tanto a sua preocupação em descrever, de fato, até mesmo antes de Cristo nascer, bem como o seu ministério. Nós vemos vários momentos em que a divindade de Cristo fica bastante clara. Nós vemos no capítulo 2, Jesus Cristo nascendo. Nós vemos promessas se cumprindo com aqueles anjos e pastores. Nós vemos Jesus sendo apresentado no templo. Nós vemos Jesus Cristo sendo circuncidado e deram-lhe o nome de Jesus, que apontava então que ele salvaria o seu povo, seria o Salvador. Nós vemos no final do capítulo 2, Jesus Cristo com 12 anos, juntos com os doutores da lei, debatendo, conversando, manifestando algo muito especial em sua vida. Nós vemos no capítulo 3, Jesus Cristo diante de João Batista. João Batista constrangido: olha, mestre, na verdade, eu é que devo ser batizado por você. Não, mas para que se cumpra o que fora dito, olha, me batize, não fique constrangido. E naquele momento do batismo de Cristo, a Trindade é manifesta. O Deus Filho ali para ser batizado, a voz do Pai falando dos altos céus, o Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba, e a voz do Pai dizia: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Caminhando, nós vemos ainda no capítulo 3, Jesus Cristo sendo descrito através da sua genealogia, mostrando que ele era de fato aquele Messias prometido. Nós vemos no capítulo 4, Jesus Cristo sendo tentado por o diabo. De todas as formas ele tentou persuadir Cristo a desistir do seu ministério e da sua carreira, mas Cristo firmemente, através da palavra, repreende o devorador, e ele então parte em retirada. É quando nós vemos no capítulo 4 o início do ministério de Cristo na Galileia.
esta mesma região que nós vamos ver este acontecimento esta noite. E na Galileia muitas coisas já haviam acontecido. É bem verdade que Mateus vai relatar outros acontecimentos, mas em Lucas nós vimos Jesus Cristo pregando na sinagoga e citando em suas palavras, dizendo lá na sinagoga que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que Deus havia ungido para evangelizar os pobres e o enviou para proclamar libertação aos cativos, dar restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ali estava o cumprimento da promessa de Deus, citado pelo profeta no passado, Isaías. Mais uma vez, fica claro de que não estamos diante de qualquer pessoa ou de qualquer profeta, como muitos pensam. Nós vemos Jesus curando o endemoniado em Cafarnaum. Nós vemos Jesus curando a sogra de Pedro. Nós vemos Jesus fazendo muitas outras curas. Nós vemos Jesus envolvido em uma pesca maravilhosa, curando o leproso, curando paralíticos. Nós vemos Jesus Cristo chamando e vocacionando os seus discípulos no capítulo 5. Nós vemos Jesus Cristo mostrando que Ele é Senhor do sábado. Nós vemos Jesus Cristo curando o homem da mão ressequida. Nós vemos Jesus curando muitos enfermos. Jesus então traz o seu famoso sermão aqui em Lucas, descrito no capítulo 6 como o sermão da planície. Ele fala então aquelas palavras grandiosas, sai daquele momento e chegamos no sermão da semana passada, quando ele se encontra com aqueles que foram enviados pelo centurião, e o centurião então fala a respeito do seu servo que estava doente. Então Jesus diz: eu vou lá na sua casa. E o centurião diz: não venha, eu não sou digno. Assim como eu sei como é dar ordem às pessoas obedecerem. Se eu digo vai, eles vão. Se eu digo fica, eles ficam. Você também pode, pela sua palavra, dizer que ele seja curado, e ele será curado. Foi então depois, irmãos, de todos esses relatos, que nós nos deparamos com esta ressurreição do filho da viúva de Naim. Esta noite nós queremos falar a respeito desse tema, o poder de Jesus sobre a morte. E quando nós nos debruçarmos sobre esse texto, nós vamos ver que existem inúmeras evidências de que tudo aquilo que está sendo descrito por Lucas, de fato é verdadeiro, e que Jesus Cristo, de fato, é Deus. Ele é aquele, como nós veremos esta noite, que tem um grande propósito em tudo que faz, que tem a providência trabalhando para Ele, que tem uma grande vida de santidade, grande autoridade, grande poder. Veremos tudo isso nesses pequenos versos, mas de grande lição, e nos debruçaremos sobre eles, e investigaremos, e compreenderemos melhor a respeito desse Senhor grandioso e maravilhoso, que até então tem sido descrito com muita fidelidade por este evangelista chamado Lucas. Vamos então ao versículo de número 11, onde nós iremos ver que existe um grande propósito, o que eu chamo aqui de propósito divino. Nós vamos ver aqui que essa é uma das evidências explícitas, e nós veremos questões implícitas e explícitas nesse texto, que evidenciam, não é, claramente o poder de Deus, o poder atribuído a Cristo, Ele mesmo, como 100% homem, 100% Deus, o nosso Salvador, aquele que tem poder sobre a morte. Nós veremos então este propósito. Leamos comigo o versículo 11, o que é que diz?
Em dia em dia subsequente. O que nós aprendemos aqui é que expressões como essa não pode nos trazer com segurança a questão do tempo. Na verdade, vai nos apontar um tempo indefinido. Lembre-se, Jesus Cristo pregou o seu sermão, grande, famoso sermão. Na saída daquele sermão, quando ele está voltando daquela planície para Cafarnaum, ele se encontra então com os servos, os judeus enviados pelo centurião e os amigos do centurião, segundo Mateus também como leproso. Ele volta para o seu quartel-general, ali naquela região, que era então a cidade de Cafarnaum. Ele, por mais que viajasse pelas redondezas, ele voltava para Cafarnaum, e ali ele passou um tempo, um precioso tempo do seu ministério. Mas agora, diz que em dia subsequente, ou seja, quem sabe não é um dia, 2 dias, talvez 3 dias, não muitos dias depois do que acontecera anteriormente, quando ele disse, que o servo do centurião estaria curado, e ele ficou curado. Então, após este acontecimento, em dias que nós não sabemos dizer precisamente, ele começa a se dirigir para uma cidade chamada Naim. Irmãos, Naim não seria conhecida certamente se não fosse por esse texto. Naim ficava a 32 quilômetros ao sul de Cafarnaum. Era uma cidade muito pequena, era uma cidade bastante inexpressiva, nada de tão grandioso acontece em Naim. E é interessante porque Jesus, ele sai de Cafarnaum, e aproximadamente um dia de caminhada para ir para a cidade de Naim. E aí a grande pergunta que nós poderíamos fazer é: por que Jesus vai fazer isso? O que é que vai levar o Senhor Jesus sair de Cafarnaum, caminhar um dia todo para chegar numa cidade pequena, inexpressiva como a cidade de Naim? Não existe outra coisa senão, queridos irmãos, propósito. O nosso Deus não faz nada por acaso. O nosso Deus, ao contrário do que muitos pensam, tem algo, em sua mente, em seu ser, que Ele planejou de fato todas as coisas. Ele tem controle de todas as coisas. Nada está acontecendo por um acaso, ao contrário do que muitos pensam. A palavra de Deus vai nos dizer que Cristo Jesus, sendo Deus, Ele não está indo ali por um capricho. Ele não está indo ali porque, quem sabe, queria fazer uma caminhada mais longa. Ele está indo naquela cidade distante, pequena, insignificante, porque havia um propósito para ele estar lá. É assim que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o Deus a quem nós servimos tem um plano, que o Deus a quem nós servimos é um arquiteto. O Deus a quem nós servimos é soberano. Que o Deus a quem nós servimos conhece todas as coisas, desde o princípio. É isto que Jeremias diz no capítulo 29, versículo 11. Eu conheço os pensamentos que tenho de vós. O Senhor nos conhece. É isso que diz Isaías 55, versículo 11. E assim será,
A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Jesus Cristo está se dirigindo a esta cidade, queridos irmãos, e Ele tem um grande propósito. Nós podemos nos deleitar nas palavras do profeta Isaías, capítulo 46, quando ele diz, olha, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade, porque assim o disse, assim o acontecerá, eu determinei, e eu também farei, esse é o Deus a quem nós servimos. Ah, querido irmão, eu me lembro de quando o Senhor Jesus estava caminhando com seus discípulos, e Ele disse, eu quero atravessar a Samaria. Senhor, para que atravessar a Samaria? Ninguém atravessa Samaria. Por quê? Mas Ele insistia, vamos por Samaria. Os seus discípulos podem não estar entendendo. Aqueles homens que nós vamos ver que estão caminhando com o Senhor, podem saber para onde não estão indo, mas Cristo tem um propósito e Ele conhece todas as coisas. Por isso, meu querido irmão, nós vemos o Senhor Jesus em diversos momentos, em situações, Ele dizia, ainda não chegou a minha hora não é chegada, porque eu sei quando vai chegar a minha hora. No momento em que a hora foi chegada, Ele chegou e disse, olha, eu preciso ir para Jerusalém. Por que isso, pastor? Porque havia um propósito. Quando chegou o momento, foi Ele quem entregou o seu Espírito ao Pai. O que eu quero mostrar para vocês, queridos irmãos, de maneira grandiosa, é que Jesus Cristo estava indo para aquela cidade pequena, tão insignificante, de um dia de caminhada, mas havia um propósito. Essa é uma das grandes características, das grandes qualidades do nosso Deus. Quando eu me lembro, e eu peço para vocês se lembrarem também, que Jesus Cristo havia pregado anteriormente o seu grande sermão, e que à luz do capítulo 6 nós vimos que naquele sermão havia os seus apóstolos, aquele havia chamado, havia os seus discípulos mais próximos, mas havia também uma multidão de pessoas que estavam atrás do curandeiro Jesus Cristo, que estavam ali, eram aqueles discípulos que na verdade, à luz do texto grego, eram simplesmente pessoas que estavam seguindo um mestre, mas nem todos estavam seguindo um mestre para aprender algo, muitos estavam ali simplesmente por causa do que estava acontecendo. Então imagine que eles acordaram cedo, para poder chegar a tempo na cidade de Naim. Imaginam que é sair aquele cortejo, porque diz o texto bíblico, que em dia subsequente dirigia Jesus à cidade chamada Naim, e ia com ele o quê? Os discípulos e numerosa multidão. Para onde nós estamos indo? O que é que nós vamos fazer? Vocês podem não saber, queridos, mas Deus sabe. Ele sabe para onde Ele está caminhando, Ele sabe para onde Ele vai. E por que isso é importante, irmãos? Porque é assim na nossa vida. Talvez você esteja seguindo o Senhor Jesus, e talvez você esteja se pensando, onde é que isso vai dar? Qual é o propósito disso? Para onde eu estou indo? Querido irmão, se você é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, não se preocupe com isso. Siga os passos do seu mestre com fidelidade, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito grandioso e Ele vai cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Por isso, lembre-se,
Há um propósito. Deus estabeleceu. E Jesus Cristo está indo cumprir este propósito. Por mais que você não entenda, o Senhor do universo sabe. Ele conhece. Ele tem um controle da situação. É quando no segundo momento, nós vamos ver que não existe simplesmente o propósito, mas existe o que nós vamos chamar da providência divina. Leia o versículo 12 para mim, o que diz. Como deixe-me dizer uma coisa para vocês. Nós estamos nos deparando com uma cena, e eu peço a vocês que vocês visualizem esta cena. Jesus Cristo, nós vamos ver que ele vai chegar na cidade de Naim, e algo está acontecendo lá. Está acontecendo lá, queridos irmãos, um enterro. E o que nós vamos ver a respeito da providência de Deus é que, para que aquele enterro acontecesse, muitas coisas precisariam ser feitas, ou muitas coisas precisariam ter acontecido. Vamos pensar em algumas questões. Jesus Cristo, para se deparar com aquele enterro, aquele homem deveria ter morrido. Isso é importante. E à luz da cultura judaica, eles não velavam, corpos durante a noite. E isso é grandioso, por quê? Porque existe a possibilidade de Jesus Cristo ter saído de Cafarnaum sem sequer que esse homem tenha morrido. Mas eles se apressaram. Não sabemos. O homem morreu. Houve o momento do funeral, que nós vamos ver que era composto de vários elementos. Houve o serviço do funeral. Houve o cortejo. E ao contrário do que muitos pensam, nós vamos ver que não foi um acaso. Jesus Cristo vai chegar no tempo certo, na hora certa. O que eu quero mostrar para vocês é que todas as coisas cooperaram para que aquele momento acontecesse. Por isso eu falo da providência. A providência, queridos irmãos, refere-se ao controle. O controle pelo qual Deus superintende, Deus governa todas as ações, todos os eventos, para determinar, para executar aquilo que ele havia determinado. É a mão invisível de Deus que está conduzindo todas as coisas para que a vontade dele seja feita. De fato, uma das características do nosso Senhor, de maior deleite em minha vida, a sua providência. Sabe por quê? Porque o milagre que muitos procuram e buscam é algo até fácil de explicar. Imagine o que seria um milagre. O milagre não é tão complexo quanto você pensa. O milagre está acontecendo uma determinada situação e Deus vem então, de maneira sobrenatural, age naquela determinada situação. E o natural passa a se tornar sobrenatural. Milagre. Mas a providência não é assim. A providência é Deus levando todos os eventos naturais. É Deus orquestrando perfeitamente todas as coisas para a realização do seu propósito. A complexidade disso é assombrosa. É verdade. Mas Ele conhece todos os detalhes. Não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. Provérbios 16, versículo 9 diz: o coração de um homem planeja seu caminho,
mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16:33, a sorte se lança ao regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Nós poderíamos ir para Amós, se houver uma calamidade em uma cidade, o Senhor não terá feito isso. Ele, querido irmão, tem o controle de todas as coisas. Ele não somente projetou algo, mas Ele governa todas as circunstâncias. Isso é grandioso, irmãos. Aquela pequena cidade de Naim seria surpreendida com um grande e sobrenatural acontecimento, porque havia sido um propósito de Deus, e porque Deus, pela sua providência, orquestrou todas as coisas. Diz o texto bíblico que como se aproximasse da porta da cidade. É interessante porque, se você pensar, pastor, a cidade não é pequena, de fato é pequena, mas havia um portão. Por exemplo, hoje aqui na nossa cultura, no Brasil, nós às vezes vamos entrar em algumas cidades e há o que nós chamamos de, como é que é o nome que fica o nome da cidade assim? Portal, mas tem um outro nome. Sim? O arco, mas tem outro nome ainda. Não. Enfim, é tão famoso isso aqui no Brasil que ninguém... Tem um outro... Pórtico, não. Enfim. Existia, então, você vai entrar na cidade, existe aquilo ali, não é? E naquele tempo, por menor que fossem as cidades, ela tinha esse seu portão. O que era esse portão, pastor? Esse portão simbolizava, naquela cultura, que ali havia uma cidade. Não vamos imaginar que Naim era cercada por muros, não é? Projetada contra invasões, para não ser sitiada, não. Essa porta da cidade era para identificar que ali havia uma cidade. Era nessa porta que os anciãos se sentavam, que os anciões julgavam as causas, era que ali havia um pouco mais de sociabilidade, era nesta porta, por assim dizer. E diz o texto bíblico que Jesus, ao se aproximar então desta porta, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Isso é maravilhoso, porque na nossa língua, quando você vai estudar essa expressão, eis, é uma expressão que denota, nesse contexto aqui, uma surpresa, um espanto. Era como se Jesus tivesse, olha, ele estava chegando e eis que aconteceu isso. Mas nós vamos ver aqui de maneira muito clara, que esse é o ponto de vista humano da coisa. Porque Cristo Jesus não foi surpreendido com um cortejo às portas de Naim. Jesus Cristo não foi surpreendido por coisa alguma. Por quê? Porque Jesus havia saído de manhã cedinho e havia caminhado o dia todo, e estava chegando em Naim, e certamente havia um propósito, e todas as coisas haviam cooperado, sabe para quê, queridos irmãos? Para que aquele momento grandioso acontecesse. Ao contrário do que muitos pensam, nós não estamos aqui diante de alguma coisa ao acaso, mas estamos diante da boa e poderosa mão de Deus conduzindo todas as coisas. E eu quero que vocês olhem para o texto bíblico, porque nós vamos ver de maneira muito clara que estava saindo dali um enterro. E é interessante porque este enterro não era assim algo tão simples, irmãos, naquela cultura. Por exemplo, vamos imaginar que ele não morreu no dia anterior, ok?
porque os judeus, como eu disse, se apressavam ao máximo para não ficar à noite com o corpo, com um morto ali. Então, vamos dizer que ele morreu ou pela manhã ou no início da tarde, e ali já se estruturou todo um enterro. E o enterro naquela cultura era interessante, por quê? Por mais pobre que fosse a pessoa, havia de ter pelo menos 1 ou 2 flautistas. Havia de ter pelo menos uma pessoa que tocasse os pratos ou os símbolos, para trazer dissonância com aquele som da flauta. Havia naquele tempo mulheres que eram lamentadoras profissionais, mulheres que eram contratadas para chorar mesmo, porque era um dia de lamento, então pagava-se para que essas mulheres chorassem, pranteassem. Havia, a viúva, havia a família, havia uma multidão, como nós vamos ver. Estava acontecendo um enterro ali naquele lugar. Havia, então, queridos irmãos, a perspectiva de que eles estavam se encaminhando para fora da cidade, ao que tudo indica, aparentemente uma família que não tivesse tantos recursos, apesar de nós não podermos fechar quanto a isso, mas eles estavam se conduzindo para fora da cidade, porque era fora da cidade que esses, eles enterravam os seus mortos, cavando túmulos como os de hoje mesmo, para tais coisas. E é interessante porque diz o texto bíblico, que havia este enterro, todas estas coisas estavam acontecendo, e para Jesus Cristo chegar ali, todas estas coisas precisavam estar debaixo do controle de alguém, para Jesus se deparar com essa situação. O que me surpreende no texto, e eu quero que vocês prestem atenção, é que o enterro que estava acontecendo era de quem? De um filho único. O que vai tornar essa cena ainda mais dramática. Por que dramática, pastor? Porque, queridos irmãos, a morte de um filho único era de fato uma grande tristeza. Era a perspectiva de que o seu futuro estava então, completamente comprometido. Nós veremos que além de ser filho único, nós vamos ver que essa mulher era viúva. Mas vamos refletir primeiro sobre os filhos únicos. Lembra de quanto Ana chorou atrás de um filho único? Sim. Por quê? Porque se você não tivesse um filho, queridos irmãos, naquela cultura, era o fim de uma linha familiar, era um fim de uma herança, de uma história. O filho único era bastante importante. Mas além desta mulher estar enterrando o seu filho único, diz o texto bíblico que ela era viúva, o que torna a cena ainda mais dramática. Por quê? Porque ela já havia o quê? Perdido quem? O seu esposo. E agora ela está enterrando também quem? Está enterrando o seu filho. Já perdeu o marido, aquele que poderia dar o suporte no presente. Perdeu também quem? Perdeu o seu filho, aquele que poderia dar um suporte para o futuro. Que coisa triste. E eu quero mostrar para vocês que estamos diante de uma situação tão triste, irmãos, de um quadro tão desesperador, que os profetas no Velho Testamento faziam uso desta metáfora de mães perdendo filhos únicos como uma das mais tristes que pudessem usar. E nós veremos isso. Por exemplo, em Jeremias 6:26, diz assim: filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por filho único, pranto de amargura,
porque de súbito virá o destruidor sobre vós. É interessante, queridos irmãos, que os profetas no Velho Testamento faziam uso, queridos, me perdoe que eu estou me desconcentrando um pouco, não é, qual é o nome que eu estava falando? Vamos voltar. Os profetas faziam uso, então, desta linguagem para descrever, não é, quão triste era esta cena. Quando ele queria falar a respeito de como o povo de Israel deveria lamentar e prantear pelos seus pecados, eles faziam chorem. Mas não chore como qualquer um, não. Chore como uma mulher que perdeu o seu único filho. Era um quadro desolador. Era uma experiência das mais tristes na sociedade judaica. Era este quadro. Amós vai citar um exemplo parecido quando diz: convertei a vossa festa em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre todas as cabeças. Farei que isso seja como um luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia da amargura. Nós vemos então esta cena tão triste. Este filho único está sendo enterrado, aquela mãe está pranteando, aqueles flautistas estão tocando, pessoas com símbolo tocando pratos, porque por mais pobre que fosse o judeu, ele tinha essas questões. Havia o esquife, que nós vamos ver uma espécie de uma maca misturado com um caixão, levando o morto. As mulheres profissionais pranteando, outros da família chorando, mas essa mulher tinha a simpatia do povo, porque uma multidão o acompanhava. E você fica imaginando: pastor, todas estas coisas aconteceram, todas estas coisas estavam debaixo do controle de quem? Havia um propósito, havia uma mão conduzindo isso. Eles estavam saindo para enterrar o seu morto lá fora, e foi nesse momento que Jesus se encontrou. Será que Jesus chegou tarde? Será que Jesus chegou cedo? Será que Jesus passou da hora ou não sabia o que estava acontecendo? De maneira nenhuma. A providência de Deus estava orquestrando todas estas coisas. Ah, querido irmão, eu queria que você pensasse sobre isso. Talvez você chegou aqui esta noite e não está compreendendo muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas lembre-se, há um propósito em todas estas coisas. Há um propósito na vida dos filhos do Senhor. Um propósito que redundará em glória. E a mão invisível de Deus está trabalhando, está orquestrando. Mais uma vez eu cito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, não pense por um só segundo que talvez Deus se esqueceu de você. Muito pelo contrário. Ele, quem sabe, lhe trouxe aqui esta noite para lhe lembrar mais uma vez que existe um propósito e que a mão dele, por mais que você não veja, ainda está governando a sua vida e a sua história para a glória do seu nome. O versículo 13, nós vamos ver que, além desta providência, além desse propósito, a compaixão do Senhor que muito nos chama a atenção. Diz assim o versículo 13, vamos lá? Vendo-a,
Diz o texto bíblico que o Senhor Jesus, vendo ela, compadeceu-se dela. A expressão grega usada aqui para compadecer-se é uma expressão engraçada, porque aponta para um embrulho no estômago. Sabe quando algo acontece assim no seu interior e que parece que seu coração, não é, ou acelera um pouco mais, ou quem sabe dá um nó na sua garganta, mas parece que aquilo partiu literalmente das suas entranhas. Diz o texto bíblico que o Senhor Jesus teve esse sentimento. É interessante, irmãos, porque estamos aqui contemplando o Senhor Jesus Salvador. Não temos como contemplar aqui simplesmente a sua divindade, mas também a sua humanidade. Não há como separarmos, rasgar o nosso Cristo ao meio, não. O nosso Deus é um Deus que se compadece. E essa compaixão é descrita aqui no texto bíblico. Nós vamos ver mais uma vez o Senhor Jesus se compadecendo. Isso é fantástico, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós vamos estudar os deuses pagãos, os falsos deuses que existem por aí, não há um Deus como o nosso Deus. Um Deus que demonstra amor, ternura, compaixão. Não há. É da natureza do nosso Deus se compadecer. Olha o que ele diz em sua palavra lá em Êxodo, quando ele diz para Moisés: olha, eu deixarei a minha misericórdia e a minha compaixão ir adiante de vocês. O nosso Deus é um Deus misericordioso, o nosso Deus é um Deus cheio de compaixão. É impressionante quando está escrito lá em Juízes capítulo 10, que diz: olha, Deus não poderia mais suportar a miséria de Israel. Deus estava suportando a miséria daquele povo. Deus estava, queridos, sentindo a dor da miséria daquele povo. Isso é compaixão. Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. O texto de Mateus capítulo 9 vai dizer que Jesus viu a multidão e sentiu compaixão deles. Marcos capítulo 8 vai dizer que o Senhor Jesus sentiu compaixão pela multidão. O nosso Deus é um Deus que se compadece. Por isso, querido, eu não sei como você se achegou aqui esta noite, mas o Deus que sonda o teu coração e te conhece, é um Deus misericordioso, é um Deus cheio de amor, de compaixão, de ternura. É um Deus que conhece as nossas tristezas e as nossas lutas. Um homem de dor, que sabe o que é padecer, que enfrentou as nossas mesmas experiências e lutas, e se manteve firme e não pecou contra o Pai. Esse Deus está cheio de compaixão, querido irmão. E certamente, uma vez que essa compaixão é manifesta, certamente as boas novas de salvação acompanham aqueles que a recebem. Esta noite nós podemos ver propósito, nós podemos ver providência, nós podemos ver compaixão, nós também podemos ver a santidade divina. Olha o que diz o capítulo, versículo 14, vamos ler. Chegando-se, tocou. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus chegou e tocou o esquife. Algumas traduções nos trazem o caixão. Na verdade, o esquife era uma espécie de
de uma barca carregada por, não é, com 2 cabos, onde as pessoas levavam aquele lugar onde o morto ficava, não é? Alguns entendem que era uma maca mesmo, não é, como muitos judeus faziam. Mas o que é interessante, e aqui eu trago para vocês, eu peço para vocês abrirem a palavra de Deus lá em Números capítulo 19. Números capítulo 19, versículos do 11. A partir do 11 diz assim, Números 19, 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, não é? Imundo será 7 dias. É interessante porque tocar em uma pessoa morta, para o judeu, não é, o tornava impuro por 7 dias. Mas não somente isso. Se você for ler um pouco mais para baixo, as coisas vão ficar difíceis. Versículo 13, por exemplo: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele, imundo será, e está nele ainda a sua imundície. Ele continua: esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nele estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto sobre, não é, o que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar. Então existe até o versículo 22, nós não vamos ler tudo, mas existe uma série de descrições na lei de Deus quanto às pessoas mortas. Tanto é que eles tinham o hábito de, não é, caiar os sepulcros. Sim, a questão, não é, de beleza não somente, mas principalmente para que as pessoas soubessem que ali havia uma pessoa morta, enterrada, e eles então contornassem aquele local e não tivessem contato. Para quê? Para que não viessem o que se contaminar com aquela imundícia daquele morto. Mas diz o texto bíblico que Jesus fez o quê? Jesus chegou e tocou o lugar que aquele homem havia estado ali. Aquele homem estava morto, estava ali. Certamente qualquer judeu, né, pensaria: este homem agora está imundo, este homem está contaminado, e esse homem agora está, não podemos chegar nem sequer perto dele. Mas é interessante que Jesus o toca, mas o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro. Nós vamos ver que aquilo não o contaminou. Diz o texto bíblico de Hebreus 7:26, que nós temos um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, puro, separado de pecadores, exaltado acima de todos. É interessante o que o teólogo holandês, o Hendriksen, ele vai dizer, porque ele diz assim: não obstante, como está escrito em Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros. E ele cita então: aquele que podia comer e beber com publicanos e pecadores sem se contaminar, tampouco experimentaria contaminação por tocar esta maca. Ao contrário, em vez de ficar imundo, ele estava agora no processo de vencer a morte e a imundícia. O nosso Deus é santo. Queridos, na verdade ele não se contaminou. Ele estava, na verdade, prestes a vencer a morte e mostrar para aqueles que estavam à sua volta que ele tinha poder até mesmo sobre a morte, sobre o pecado, sobre a imundícia do coração dos homens. Ah, querido,
nós vamos nos deleitar em um Deus que é santo. Isso nos faz então refletir a respeito daquele propósito, a respeito daquela providência, a respeito da sua compaixão. Será que eu não estou sendo, quem sabe, injustiçado? Quem sabe que Deus está errando comigo? Será que Deus é santo, santo, santo? Mas Ele não somente é santo, Ele é sábio, Ele é eterno, Ele é imutável em seu ser. O nosso Deus é esse Deus maravilhoso. E nós precisamos nos render a Ele. E diz a palavra de Deus que Ele chegou e tocou. Mas na verdade Ele não foi contaminado por nada. Você pode ter certeza. É quando nós vemos que não somente nesse versículo existe a santidade, mas a autoridade. Diz o texto bíblico que as pessoas que estavam conduzindo aquilo parou. Você pode imaginar o que seria um cortejo fúnebre? Alguém chegar e dizer assim, não é? Olha, não chora. Que é isso? E seria um tanto assim, sabe, constrangedor e até mesmo indelicado. Como assim não chorar? Se haviam até mesmo pessoas que eram pagas para lamentar e chorar, e era um dia de lamento. Como é que alguém ia chegar e dizer assim, não chore? Como é que alguém ia chegar no meio daquele povo, ia meter a mão no caixão e as pessoas iriam parar? Imagine então o que seria, quem sabe, alguns alguns amigos daquela viúva ali à sua volta, e de repente, Jesus Cristo querendo atrapalhar aquele cortejo, e aqueles homens então agarram Jesus, tiram Jesus dali, porque isso era completamente inapropriado. Não, isso é uma coisa séria o que está acontecendo aqui. Não pode se fazer uma coisa dessa. Você está se portando de maneira inconveniente. Mas por que as pessoas pararam? Será que era o porte de Jesus? Será que era a sua beleza? Vocês estão lembrados que alguns textos anteriores Ele pregava, Ele falava como alguém que tinha autoridade. As pessoas não sabiam explicar, mas era assim que as pessoas viam. E Jesus Cristo vai então chegar ali, e Ele vai manifestar a sua autoridade, e vai dar aquela ordem, olha, parem. Eles vão parar. O que eu acho tremendo, irmãos, é porque nós nos esquecemos com quem nós estamos lidando. O nosso Senhor não é aquele que está aí na internet brigando com Satanás, sabe, em quebra de braço, não. O nosso Deus tem autoridade. O nosso Deus, queridos irmãos, tem autoridade, como nós lemos anteriormente com o servo do centurião. O centurião disse, olha, eu sei o que é ter autoridade. Você diz faz e a pessoa faz. Você diz fica e ele fica. Por isso fala que ele vai ser curado. Você tem autoridade para isso. Então nós vemos Jesus Cristo parando aquele cortejo. Por isso essa noite você precisa se lembrar, querido irmão, nós estamos lidando com alguém que de fato não é simplesmente um profeta, como muitos pensam. Ele é Deus, Ele é Senhor do universo, Ele tem autoridade, e se esta noite Ele quiser quebrantar esse teu coração, Ele vai quebrantar. Se essa noite Ele quiser transformar a tua vida, você vai ter a sua vida transformada. Se essa noite Ele disser para você ficar de joelhos e se arrepender dos seus pecados, você vai ficar. Porque Ele tem autoridade. Diz a palavra de Deus que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. O nosso Senhor Jesus, queridos irmãos, é esse Deus sim, Criador, sustentador, provedor, dono de toda a autoridade dos céus e da terra, aquele que foi elevado, que está à destra do Pai, cujos principados e potestades estão abaixo dos seus pés.
Ele está sentado à direita do Pai, Ele reina, Ele tem autoridade. Não se esqueça disso. É quando nós podemos ver e chegamos naquele momento, quem sabe, máximo, quando nós vamos ver aquilo que nós estávamos esperando tanto, que é a manifestação do poder desse Deus. Propósito, ele estava indo ali porque havia um propósito. Providência, todas as coisas estavam cooperando. Ele teve compaixão por aquela mulher. Ele então manifestou a sua autoridade. Agora vai vir a manifestação do seu poder. Diz assim a palavra de Deus, leiamos. Chegando-se, irmão, o Senhor Jesus, Ele parou aquele cortejo, e Jesus Cristo agora está falando com o morto, está falando com o morto. Jovem, que é isso? Se não bastasse ele chegar, atrapalhar o cortejo, como se não bastasse ele tocar lá nas coisas que não podiam, como se não bastasse ele chegar para a viúva que perdeu o seu filho, que era a cena mais dramática, e dizer, não chore, agora ele está falando com o morto. O que eu quero dizer para você é que você pode não estar entendendo nada, mas ele continua sendo o Senhor, fazendo a sua vontade para a sua glória, e nós vamos ver a manifestação desta glória agora, quando ele diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Diz a palavra do Senhor no Salmo 33, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra. Diz João, que eu acabei de citar, que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por ela, por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus vai usar agora do seu poder para sobrenaturalmente agir na vida daquele homem, na vida daquele jovem. O mesmo poder que ele vai usar para ressuscitar Lázaro. É interessante porque com Lázaro já 4 dias, já está uma situação difícil, né? E ele fala. E quando o Senhor Jesus fala, querido, os mortos obedecem. Quando o Senhor Jesus fala, não existe coração mais duro que não possa ser quebrantado. Quando o Senhor Jesus profere as suas palavras, não existe porta de inferno que prevaleça. Quando o Senhor Jesus fala, querido, Ele tem poder para mover céus e terra. E diz o texto bíblico que Ele falou. E disse àquele jovem, levanta-te. Que manifestação de poder. Naquele tempo que nós não sabemos, em frações de segundos, aquele jovem sentou-se, o que estivera morto, e passou a falar. Não, jovem, espere, você foi curado, mas você vai passar agora por uma sessão pós-ressurreição, para voltar a falar direito. Não é? Esse negócio que a gente vê em televisão, né? Que o pessoal é curado, mas é uma cura assim tão incompleta que ainda precisa de uma série de tratamentos para mandar ficar correndo de um lado para o outro. Eu não sei se é testemunho suficiente, mas o que eu quero mostrar para vocês é que Jesus Cristo curou de maneira plena e grandiosa. Você consegue contemplar isso? Jesus Cristo falou, aquele jovem se assentou, e ele passou a falar. Me admira porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 5, e eu peço para vocês abrirem lá, João capítulo 5. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Diz assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora
em que todos estiverem nos túmulos, ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Esse mesmo poder manifesto naquela tarde, naquele final de dia, vai ser manifesto mais uma vez. Isso é apenas um pouco da manifestação do poder de Deus. O poder de Deus, queridos irmãos, extrapola a nossa imaginação, os nossos pensamentos. Vai haver um dia que o Senhor Jesus vai voltar e que todos serão levantados dos mortos. Mas então, diante da manifestação desse poder, algo me chama a atenção e eu quero que você reflita sobre isso. Presta atenção. No caso do centurião e de tantos outros, houve um pedido para a cura, não foi? Houve, por exemplo, no caso do centurião, que grande fé, nunca vi uma fé como essa em Israel. A pergunta que eu faço para vocês aqui é: quem pediu para o Senhor ressuscitar este jovem? E a resposta é: ninguém. Sabe quando os curandeiros dos dias atuais chegam lá para curar o povo? Vem cá, minha senhora, e bota a senhora para curar. Aí vai e não dá certo. A culpa sabe quem é? É da senhora. Por quê? Porque a fé da senhora era muito pequena. Se a senhora tivesse uma fé maior, a senhora estava o quê? Estava curada. O que eu quero mostrar para vocês é que nunca é a própria fé que vai ativar esse poder divino. O que ativa o poder divino é o próprio Deus. Quando Deus quer operar, Ele opera. Quando Deus quer curar, Ele cura. O homem se sentou, o homem passou a falar. Jesus Cristo então teve uma atitude, queridos irmãos, maravilhosa, porque diz o texto bíblico que o Senhor Jesus o restituiu à sua mãe. Porque Ele não pegou este agora, levou do seu lado e disse: vamos fazer um marketing agora, para ver se a gente arrecada fiéis e ganha um dinheirinho, como muitos fazem. Vem aqui para frente. Você estava morto? Estava. Você agora está vivo? Estou. E agora, quem quiser também isso, venha para cá, faça isso. Não. Jesus Cristo fez o quê? Restituiu a sua mãe. Mãe, você precisa desse seu filho. Você já é viúva. Você perdeu agora o seu único filho. Toma ele de volta. Eu me compadeci de você. Eu senti a tua tristeza. Eu agora estou restituindo o teu filho. Ele ressurgiu dos mortos. Ele se assentou, abriu os olhos, e o Senhor Jesus devolveu a sua mãe. Você pode imaginar esta reunião. Você pode imaginar esse cortejo. Enquanto eu estudava, eu ficava muito imaginando, irmãos. Aí eu entrei na internet, fui pesquisar sobre a cidade de Naim, que ainda existe hoje, um pequeno vilarejo ao sul lá de Cafarnaum. É a cidade de Naim, não é? Você pode pegar no Google Maps, lá você vai ver. E tem lá uma igrejinha que eles fizeram lá, onde foi possivelmente que esse jovem foi ressuscitado e tal. E eu ficava imaginando aquela cena, sabe? Aquele povo chorando, aquela coisa, aquele cenário todo. E de repente chega um homem com uma multidão, se atravessa no meio daquele povo, diz: mãe, não chora, toca no caixão para vocês. Você, filho, se levanta, passa a falar, toma de volta para tua mãe. E aí você se pergunta: por que este homem saiu de Cafarnaum de manhã cedinho com a multidão, andou 32 quilômetros, foi para uma cidade pequena, inexpressiva? Por quê? Para ressuscitar este homem, para cumprir o seu propósito.
Os homens poderiam não entender, a multidão que o acompanhava poderia não entender, mas Jesus Cristo fez aquilo que ele tinha proposto em seu coração. É maravilhoso, querido, saber como o Senhor do universo se preocupou com esta família. Eu creio, o texto não nos fala sobre isso, mas eu creio que as boas novas do Evangelho foi partilhada com aquele jovem, com a sua mãe talvez. Mas, diante daquela situação, nós vemos essa manifestação do poder grandioso de Deus. Aquilo que era luto, tristeza, dor, agora é alegria, regozijo e festa. Deixa eu dizer uma coisa, pode ser assim também na sua vida. Você tem se esquecido do poder do Deus a quem nós servimos? A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Como nós queremos, subestimar o poder de Deus? Nós perdemos noites de sono preocupados, quando poderíamos dizer: olha, Senhor, não tenho medo dos milhares que estão ao meu redor. Eu deito, me pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Poderíamos dizer: Senhor, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. Nós precisamos nos lembrar, queridos, do poder do nosso Deus e nos deleitar, sabendo que a qualquer momento Deus pode intervir na nossa história e mudar a cena mais triste, a circunstância mais dramática, a maior dor que alguém pode estar sentindo. Deus pode intervir e transformar aquilo para a sua glória. Sabe como é que essa história terminou? Diz o versículo 16 e 17. Leamos. Todos ficaram Todos ficaram, depois de tudo isso, depois de todas essas manifestações, todos ficaram possuídos de temor. É interessante porque a palavra grega aqui é phobos, de onde vem a nossa palavra fobia. Esses homens, eles ficaram com medo, ficaram traumatizados com a manifestação do poder de Deus, porque eles sabiam que Deus estava presente no meio deles. Sempre que Deus faz essas aparições, Deus gera esse tipo de medo no coração dos homens. Vou lembrar vocês: Adão e Eva se esconderam no jardim, Moisés temendo no monte quando obteve a lei, Isaías temendo que iria ser destruído por Deus, Ezequiel entrou em um coma, por assim dizer, Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração, João no Apocalipse, Manoá, o pai de Sansão, os discípulos diante da tempestade, tantos outros. Quando se deparam com esta manifestação da presença de Deus, eles temem, porque grande é a glória de Deus. Mas é interessante que diante desse medo você pode olhar e dizer: pastor, algo bom aconteceu. E você vai até ficar feliz, porque você vai dizer: olha, eles ficaram com tanto medo que passaram a glorificar a Deus. E aí você vai levantar as mãos e vai dizer: aleluia, olha pastor, é bênção. Eles glorificaram a Deus. Olha, vamos glorificar a Deus, Deus está no nosso meio. A conclusão deles foi essa, quando ele diz assim: olha, Deus
visitou o seu povo. Era essa convicção: Deus está no nosso meio, vamos glorificar a Ele. Olha o que está acontecendo. Diz o texto bíblico que esta notícia se espalhou pela circunvizinhança. Imagina aquelas regiões ali próximas, não é? Por toda a Judéia se espalhou esta notícia. E aí talvez você se alegre e diga: pastor, que maravilha. Deixa eu dizer, não, irmão, não é bem assim. Existe aqui um grande problema. Eles, na verdade, disseram: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Eles glorificaram a Deus porque entenderam que Deus estava manifestando a sua presença no seu meio. Mas na verdade eles não estavam reconhecendo Jesus Cristo como Deus. E aqui é onde tem um problema, sabe por quê? E talvez você diga: pastor, de onde veio essa ideia deles? Essa ideia veio de dois grandes profetas no Velho Testamento: Elias e Eliseu. O povo judeu conhecia que tanto Elias como Eliseu tiveram a experiência de ressuscitar pessoas. Mas o que eles não sabiam muito bem, talvez, é que, na verdade, o poder não estava em Elias, nem o poder estava em Eliseu. E se você conhece a história lá em Reis, você vai ver, não é? Muito pelo contrário, foi clamor, foi oração, foi louvor, e vai e volta, e vai e volta. Deus até, não, vou ressuscitar esse camarada. O poder não estava nesses homens. O poder sempre estava em quem? Em Deus. Mas eles achavam que era talvez só mais um grande profeta, que Deus estava manifestando o seu poder no meio deles, e que isso seria algo suficiente. Mas, queridos irmãos, nós vamos ver que a coisa ia ficar feia para esse povo. Abra lá em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo a partir do 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto nos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apartarão o cerco. E te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedras sobre pedras, porque não reconheceste a oportunidade da visitação. A expressão aqui é que vocês não reconheceram o tempo da sua visita. Em outras palavras, esse texto se referia à destruição no ano 70 de Jerusalém. Mas Jesus estava dizendo: olha, vocês não reconheceram quando Deus esteve no meio de vocês. Vocês não reconheceram. Vocês acharam que era talvez só mais um profeta, ou não sei, porque através das suas mãos vocês os crucificaram, mas vocês não reconheceram quando Deus visitou vocês. E a consequência disso está lá em Atos 15, que diz: Deus visitou os gentios para tirar um povo para o seu nome. Vocês não reconheceram Deus. Deus então vai ser anunciado entre os gentios. E foi assim que Deus fez. Mas você deve estar se perguntando: sim, pastor, por que isso? Porque talvez esta noite
você está ouvindo tudo isso, eu não sei até que ponto você está acreditando nessas palavras ou não. Ou até que ponto você, sabe, paz, essa história aí de propósito, que Deus tem tudo determinado e que tem uma providência que, sabe, e que Deus tem compaixão e ao mesmo tempo que Ele é santo, assim, sabe, não se contamina, e ao mesmo tempo que Ele tem autoridade, Ele também tem poder e Ele ressuscita mortos. Eu não sei o que está se passando na sua cabeça. Talvez você possa estar aqui dizendo, poxa pastor, que bom, que bonito, que legal, mas a pergunta é, você está crendo que realmente estamos diante do único Deus e verdadeiro Deus? Porque certa vez, Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos, olha, quem dizem por aí que eu sou? Eles disseram, olha, alguns pensam que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, muitas pessoas dizem que você é um profeta, mas a pergunta é, e você? Quem você diz que eu sou? E Pedro, usado por Deus, diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a conclusão correta. Não estamos diante de um profeta qualquer, não estamos diante de uma lenda, não estamos diante de uma fábula, não estamos diante de uma mentira, nós estamos diante, queridos irmãos, da verdade mais cristalina e pura deste mundo. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, o Salvador dos pecadores arrependidos que clamam pelo seu nome. É esse o Deus que estamos diante dele, é esse o Deus que nós precisamos crer, o único e verdadeiro Deus. Você pode sair daqui hoje, sem talvez acreditar nessa palavra, mas grande será o seu erro, porque lembre-se, ressurreição como essa, vai acontecer de novo. Talvez você não esteja acreditando agora, mas talvez quando você estiver ressuscitando para a condenação, talvez você acredite um pouco mais nessas palavras. Eu queria concluir esta mensagem esta noite. Queria concluir porque quando nós falamos de Jesus e nos lembramos que Ele tem poder sobre a morte, nós vemos aqui claramente a sua divindade e o seu poder manifesto. De fato, Ele é o Cristo, Ele é o Messias enviado. Mas quando nós ouvimos palavras como essa, nós refletimos de como o mundo está cheio de tristezas, de aflições, de dores. São tantas enfermidades, pobreza, trabalho árduo, problemas que existem por todos os lados. De um lado ao outro do mundo, existem histórias de famílias que estão repletas de lamentações, de choro, de lamúrias, de aflições. E de onde essas coisas provêm? Provém do pecado, queridos. O pecado é a fonte, é a raiz que flui todas essas infelicidades. Talvez se não existisse pecado, ou melhor, se não existisse o pecado na terra, não haveria lamentações, não haveria inquietações, mortes, funerais, não existiria. Mas o que nós aprendemos hoje é que esse texto é a ilustração viva do que Cristo pode fazer com um pecador. Esse texto é a ilustração viva de que como Cristo pode não somente ressuscitar fisicamente, mas muito mais, ressuscitar espiritualmente aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, e dizer, olha jovem, levanta-te, filha, levanta-te, olha, dono de casa aí, marido, trabalhador, esposa, levanta. É a ilustração viva de que Cristo tem poder sobre a morte e sobre o pecado. Ele vivifica quem quer. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus em usar da sua misericórdia. E como eu creio, querido, que esta noite
Você pode não estar entendendo por que saiu de casa. Você pode não ter visto a providência de Deus. Você pode até estar esquecendo que Deus tem compaixão, que Deus é santo, que Ele tem autoridade e poder. Mas quem sabe Deus lhe trouxe aqui esta noite para lhe proporcionar uma nova vida. Talvez você se adentrou naquela igreja aqui, não sendo trazido numa maca, morto fisicamente, mas andando sobre os seus pés, com as suas pernas, movimentando todo o seu corpo, mas caminhando completamente morto espiritualmente, carecendo tanto quanto qualquer outro que está nesse estado de morte e de pecado. Esta noite, Deus tem poder para transformar a tua vida, transformar o teu coração, transformar a tua história. Ele tem poder para te levantar e para te conduzir ao arrependimento e para uma fé genuína em Cristo. Jamais percamos a esperança. No que se refere a qualquer pessoa, Deus pode fazer, Deus pode agir, Deus pode trabalhar. Oremos pelos nossos filhos, que eles não desfaleçam. Oremos pelos rapazes e as moças das nossas casas, que talvez estejam andando em caminhos que conduzem à perdição, mas vamos continuar orando. Talvez aquele que saiu ao encontro daquele homem naquele funeral na porta de Naim, talvez ele se encontre hoje com os nossos filhos, talvez ele se encontre hoje com você, pai, hoje com você, mãe, e talvez ele se encontre hoje com você nesse estado de morte, de pecado e de miséria que você se encontra, e vai dizer para você: levanta-te. E você vai se levantar para uma nova vida, para uma nova história, para um recomeço no seu casamento, na sua família, no relacionamento com seus filhos, uma vida que glorifica a Deus. Deus esta noite pode estar proporcionando para você este recomeço. Que você creia nesse Senhor a quem nós servimos. Que você o glorifique, não de boca para fora, que pregação bonita, não. Que essa pregação possa ter sido, talvez, a pior do seu pastor, que o seu pastor possa ser considerado o pior pastor, mas quem vai fazer esta obra não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. É nele que eu deposito a minha confiança, e é a Ele que eu clamo. Transforma, Senhor, transforma esses corações, transforma esses corações, ressuscita-os para uma vida que glorifique o Teu nome. Que Deus aplique esta palavra ao coração da igreja em nome de Jesus.